Boa tarde, boa tarde já. Antes de começar conteúdo, eu preciso parabenizar a Diego, a Laís, né? Já conheço a Laís, já tem uns quase 5 anos, né, Laís? Todo esse seu processo. E, assim, se todo líder tivesse esse pensamento, o mercado seria outro. Né? Eu trabalho, obviamente, eu sou professora de moda, vou me apresentar um pouquinho rapidamente, mas assim, eu preciso evidenciar o líder, porque é através dele que tudo acontece. Então, o líder que não pensa na equipe, que não capacita, que não treina, que não pensa que, através de um momento como esse, de um sábado como esse, que é um simples sábado, que vocês estão deixando de estar com filho, com família, estão aqui para o quê? Aprender. Então, parabéns, Diego, pela iniciativa, pela coragem, pela persistência. Eu digo que, através de você, o mercado muda. Né? E, através de um pensamento positivo e de que algo vai dar certo, você muda todo o ecossistema. Então, parabéns pela iniciativa, pela empresa. E eu acompanho, Laís, eu fico brilhando, tá aqui Bruna, que trabalha comigo no dia a dia, sabe o quanto eu fico feliz com o crescimento de vocês. Por saber que tem todo uma dor, mas o sabor de chegar e ver isso aqui, a sua empresa crescendo, prosperando, não só por vocês, mas por pessoas. Então, eu tenho que tirar o chapéu. Então, parabéns. E Laís tem sido um fruto que a gente se orgulha. Né? A grande mulher que se tornou, e é sobre isso, sobre florescer. Eu vou tomar um tempinho de vocês, deve ter gente com fome, mas fiquem, a palestra atendimento ao cliente de luxo vem exatamente com essa base, da excelência. Né? Eu não posso parar para pensar em luxo e assim, mas já você não é do mercado imobiliário. Eu hoje palestro para todo e qualquer segmento, porque atender o cliente é uma arte. E pensar no cliente como um luxo é mais ainda. Porque, quando a gente fala de luxo, as pessoas pensam em grandes marcas, uma Mercedes-Benz, uma Volvo, uma, sei lá, qualquer outra. Mas eu sempre digo que o luxo ele está nas pessoas. O luxo são vocês. Estão aqui, ouvindo, buscando mais. Até quem veio aqui receber um troféu, né, um símbolo de que, sim, o meu resultado está sendo visto, está aqui para aprender e para buscar mais. Porque, se não tiver o cliente, vocês não têm meta batida. Vocês não têm resultados. Vocês não têm ganho. Porque, para mim, o mais interessante de tudo é ter o dinheirinho na conta. Eu costumo dizer que os resultados das minhas alunas e clientes, meu marido diz, parece ser o meu resultado. Porque, quando ela diz, que consegui, eu vibro como se fosse meu. Mas por quê? Porque essa pessoa ela parou de ser quem ela era até hoje, para ser diferente pensando no cliente. E, quando eu falo de luxo, eu até coloquei aqui, esse virou um lema, tá, gente? Luxo é para todos. Então, quem é Jaque? Eu sou filha de comerciantes, netas de comerciantes. Minha família nasceu e cresceu no Jacintinho, todo mundo aqui conhece. Me orgulho, porque foi do Jacintinho para Paris. Eu fui estudar o que é o luxo, viver o que é o luxo, mas, antes de eu ir estudar, antes de eu buscar uma excelência, eu aprendi dentro de casa. Meu avô era comerciante no Jacintinho e no centro da cidade, fabricava e vendia suas roupas, mas ele sempre pensou, um cara que sempre quis entregar o melhor. Eu me lembro muito, 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 dentro de casa, ele falando, se eu não tiver o cliente, eu não tenho nada. Se eu não cuidar do cliente que compra uma cueca, ele não volta para comprar o look completo. Minha gente, eu estou falando isso, que foi um cara que foi um comerciante há sei lá quantos anos atrás, porque já 24 tem que o Senhor levou meu avô. Então, antes de eu ir para uma faculdade, para uma especialização, eu vivi dentro de casa. Eu tive uma grande faculdade do que é excelência na entrega do cliente. Então, quem não trabalha com excelência, Diego falou, Bruno falou, mais um no mercado. É mais um. E, cada vez mais, eu digo que a pandemia veio para potencializar algumas coisas. E uma delas foi a base do conhecimento, que essa ninguém lhe tira. Esse é seu. E, quanto mais você conhece, mais você entrega. Mais você surpreende. E eu tenho dito que hoje, todo e qualquer mercado, você precisa surpreender. O bom vendedor é aquele que surpreende. É aquele que entrega além do que o cliente está pedindo. Mas eu vendo uma casa, eu vendo um apartamento. Entregue além. Então, é basicamente isso que nós vamos nortear, e eu vou trazer para vocês códigos que o luxo nos traz. Que é aquela marca que você não consegue comprar, mas ela tem códigos e que você consegue aplicar aí no seu negócio.
Por quê? Porque cada uma aqui eu vejo como um negócio. Cada um é uma marca. Eu, Jaque, sou uma marca. Estou há 15 anos. A idade da minha filha fez 16 anos, a mais nova. Mas, assim, eu grávida dela, eu comecei um negócio. E hoje eu olho para trás e eu dizia, meu Deus, ninguém acreditava, porque muita gente dizia, vai morrer de fome, viu? Vai cuidar do que é do teu pai. Não, eu quero o que é meu. Então, hoje eu olho para trás e vejo que o conhecimento foi a base. Conhecimento é a base de tudo. E quando eu trago o luxo e fui mergulhar no luxo, eu percebi o quanto era simples. Simples. Cuidar do outro. O Bruno falou aqui também sobre o servir. O luxo nos ensina, e é o primeiro código do luxo, servir. Se eu não sei servir, se eu não tenho paciência, muitas vezes, eu acho que Laís já me ouviu muito falar sobre isso. Quando a cliente chega e diz que não tem paciência com o cliente, vai fazer outra coisa, filha. Se você não tem paciência para a conversa do cliente, para as lamentações do cliente, tudo bem que tem aquele dia que a gente está pela graça. Mas se você não tem habilidade com pessoas, nosso diretor também falou aqui. Para quê? Para quê? Como é que você quer ser ouvido se você não quer ouvir? Esse é um dos primeiros códigos que o luxo nos traz. Ouvir pessoas. Servir. E aí, depois vocês seguem, tá? Eu vou correr um pouquinho, mas assim, no meu Instagram, eu falo muito para vendedor. Eu mostro o quanto é possível vender. O que vender? Uma caneta. Até algo mais profundo. Mas por quê? Porque o vender é uma arte e pede a você habilidades novas diárias, para que você possa até se surpreender. Porque, normalmente, o ser humano é o quê? Sabotador. Não consegui hoje, amanhã você já vai pela graça. Então, é começar a criar essas novas habilidades. E aí, essa é a primeira frase, para que vocês guardem no coração. Foi entregue um material aí sobre as regrinhas essenciais, mas eu chego já nelas, tá? Mas o mundo não é feito de luxo, porém usamos os códigos do luxo, literalmente, para caminhar em busca de uma direção muito mais intencional e estratégica. Eu preciso ser intencional o tempo inteiro. Se eu não parar para pensar que o meu conteúdo no Instagram ele precisa ser intencional para despertar o desejo de Laís, de comprar um curso meu, de comprar uma consultoria, o que é que eu estou fazendo ali? Eu não... E, assim, por muito tempo eu ensinava, mas eu tinha algo que foi falado aqui por Bruno. A perfeição eu queria, ela não ia chegar. Até que um dia eu recebi uma aluna de Itabaianinha, no Sergipe, e ela disse assim, Jaque, você tem tanto a entregar, mas você não está na rede social, você não está ativa. Mas eu queria o quê? Eu fazia o vídeo e não gostei. Não gostei. Até o dia que eu percebi que aquele perfeccionismo era nada mais, nada menos do que o medo do outro, do julgamento do outro. E quanto mais eu ia estudar o comportamento humano, entender as pessoas, compreender que, sim, o outro ele nunca vai achar bom e está tudo bem. Mas eu preciso dar o meu melhor todos os dias. Mas o meu melhor não era para o outro. Primeiro tinha que ser para mim. Primeiro tinha que ser para mim. E foi quando eu comecei a entrar num processo de diferenciação. No meu setor primário, que é ele que, de fato, rege 90% do movimento do meu escritório, é a moda. Mas eu comecei a ser abraçada por outros segmentos. Por quê? Porque o que eu falava não estava só restrito à moda. Eu estava falando para o meio jurídico, eu estava falando para o meio médico, daqui a pouco, e a coisa foi tomando. Por quê? Porque o processo de diferenciação é um só. Primeiro pede decisão. A sua decisão de fazer diferente, de mudar, e por aí vai. E aí vem os 3, eu não tinha como trazer mais, foi o que eu disse para a Laís, eu estou sendo bem breve, mas assim, eu trouxe 3 princípios básicos do luxo. Guardem isso nos corações de vocês. O luxo ele trabalha uma Mercedes-Benz, um Audi, vamos no meio, porque aqui temos mais homens, né? Uma BMW. Como é que ela consegue vender o que vende? Atrair e fazer e despertar desejo cada vez mais. Tá aí os 3 pontos. Primeira, gestão. Sedução. E a sua comunicação. Eu sempre falo sobre percepção de valor do cliente. Se eu quero conseguir alcançar gradativamente um outro nível de cliente,
eu preciso começar a pensar nesses 3 pontos. Eu preciso seduzir, mas eu preciso ter uma comunicação que esteja totalmente alinhada a isso. E eu preciso ter gestão. E a principal gestão que o luxo nos entrega todos os dias é a gestão das nossas emoções. Você precisa gerir as suas emoções. A partir disso, muita coisa se abre. Essa é uma aula que eu dou, que leva umas 2h30, só gestão das emoções. Principalmente para quem está no setor de vendas. Principalmente quem lida todos os dias com diversos perfis de pessoas. Eu preciso gerir a minha, porque sobre o outro eu não tenho controle algum. Então, está aí o primeiro ponto. Gestão das minhas emoções. Eu vou ter minhas dores. Eu vou ter aquele dia que, meu Deus do céu, N problemas e nada está se resolvendo. Mas, se eu for ali entregar o meu melhor, eu posso estar resolvendo um grande problema. E isso traz resultado. Chega. Outro ponto. Eu coloquei isso aqui de uma forma extremamente estratégica para vocês, porque está dentro do faturar, crescer, expandir e lucrar. Todo mundo quer lucrar. Todo mundo quer o resultado. Mas, quando eu cheguei, Diego estava falando exatamente do processo dele e da decisão que ele precisou tomar para chegar onde chegou. E eu acredito que ele ainda quer muito. Mas, quando eu falo de lucrar, eu falo do processo de crescimento, primeiro, como ser humano. Segundo, é parar para pensar que eu tenho que faturar. Mas, para isso também, antes de qualquer expansão, eu preciso expandir isso aqui. O ser humano, e isso não é Jaque falando, estudos comprovam o quanto nós fomos moldados a um sistema na sociedade onde, assim, eu tenho que fazer aquilo e ponto final. Não. Andar na contramão nos traz um peso muito grande, mas também nos traz grandes resultados. Eu lembro quando estava no maior boom de algo muito específico no meu segmento, e que eu disse assim, eu não vou andar nessa mão. Isso é Jaqueline, tá, gente? Obrigada, Diego. Eu não vou andar aqui nessa mão, eu vou na contramão. Quando eu disse vou na contramão, muita gente se espantou. Você é maluca? Como é que tu vai fazer o que ninguém está fazendo e tu vai fazer? Eu pensei exatamente nisso aqui, que foi pauta de uma aula em 2012. Eu preciso fazer diferente. Hoje, eu colho frutos desse diferente. Hoje, eu alcancei um mercado onde muita gente nem lá chegava. A Jaque Araújo, hoje, como soluções empresariais, não mais na moda só, vem abraçando um outro mercado. Por quê? Porque eu pensei que eu precisava lucrar, mas o lucro ele vem lá no fim. Mas, antes disso, eu precisava pensar no meu crescer, no meu expandir, e que o meu faturamento me traria responsabilidades. O luxo ele traz muito isso. E eu sempre falo de um exemplo vivo da própria Louis Vuitton. Todo mundo já ouviu falar nessa marca de luxo. É uma história de mais de 100 anos, e que vem se mantendo firme e forte, mesmo diante de tudo. Eu falo da Louis Vuitton, mas aqui eu contaria inúmeras histórias. Eu vou passar um vídeo do que é excelência. Do que é excelência no amplo sentido. Então, como é o nome do rapaz que recebeu esse aqui? Pablo. Ele veio aqui, ele apareceu em 2 rankings. Ele está entregando a excelência. O processo dele, a forma como ele criou o manual de venda dele, porque cada ser humano precisa criar o seu, criar um processo interno, faz com que o resultado chegue. A Louis Vuitton, ela tem um processo de excelência que é inegociável. Para quê? Para quando chegar num cliente final, o cliente final seja o seu principal divulgador. É um dos pontos que o luxo nos ensina. Ele vai gastar com marketing? Vai. Ele quer que outras pessoas divulguem? Também. Mas o principal divulgador vai ser o cliente. E foi falado aqui sobre o velho boca a boca, sobre a indicação. Esse é um princípio do mercado de luxo, gente. De empresas que vendem um carro. A própria Ferrari é a base, e tem histórias da Ferrari, que um carro sai, sei lá, o custo final, 360 mil, o carro é vendido a 6 milhões. Por quê? Percepção de valor, excelência, despertar desejo.
valorização além do que muitas vezes você para perceber. Então, por que eu não posso fazer isso com a minha marca? Eu, Jaque. Por que eu não posso pensar nos detalhes para que eu possa impressionar o meu cliente? O luxo faz isso. O luxo entrega isso. E quando eu penso, vou mais, né? Eu sempre falo da satisfação, e não vou me aprofundar, a satisfação de servir. O Bruno falou aqui. Servir. O luxo é servir. Muitas vezes, o vendedor, independente do que ele vende, ele não quer fazer certas coisas porque ele se sente menosprezado, menor, enfim. O servir. Sempre. É outro código que o mercado de luxo traz. Eu sempre falo, já que eu não sou consumidora de luxo, mas uma hora que você passar por uma loja, seja ousado ou ousada, entre e perceba os detalhes. Como atende, como está o chão, como é a cadeira, como a pessoa lhe oferece água, como a pessoa lhe entrega as informações. Porque todo vendedor precisa ativar o CVB. Isso independente do setor. Características do produto, as vantagens e os benefícios, para que eu possa despertar o desejo. Se eu não ativo, se eu não conheço o meu produto, se eu não mostro para o cliente vantagens, e eu não mostro para ele que, se ele me comprar, ele vai ter benefícios. Eu posso até conseguir vender através de outras técnicas que tem, mas muitas vezes eu demoro muito mais. E assim, estudos comprovam, o ser humano ele é visual, ele é pela atração daquilo que vai ganhar. É o benefício. Quais os benefícios? O que é que eu preciso? O cliente já quer. E existem perfis de vendedores que vai contar uma história muito mais longa até chegar no objetivo final. Tem perfil de cliente que não vai comprar esse vendedor. Aí, quando chega outro que o cliente, onde é que eu assino? É aqui. Então, para isso, o servir precisa estar muito ativado. Por quê? O servir pede algo importante do ser humano. Percepção do outro. Escuta ativa. Dentro da psicologia, nós trabalhamos muito a escuta ativa. Antes de eu falar, antes de eu oferecer, eu preciso escutar. E assim, é outra habilidade que é para poucos. Ouvir a necessidade do outro e, através dela, criar um grande negócio. Guardem isso no coração. Se eu escuto a necessidade de Bruna, através da necessidade dela, eu crio uma grande oportunidade de venda. Agora, se eu não escuto, se eu não dou essa oportunidade dela, até ela mesma vende um produto que ela nem sabe. Por quê? Porque ela está falando a necessidade. E eu digo que o grande trunfo que o luxo nos traz é suprir as necessidades, mas despertar desejo. Eu tenho que suprir, mas eu tenho que despertar desejo, porque esse desejo ele vai além, ele vai reverberar muito além. E esse além nos traz os próximos resultados. Então, daqui, o servir, o entender que, quando eu me comunico bem, e isso aqui eu queria que vocês guardassem no coração para sempre. Savoir-faire é um termo em francês muito utilizado pelo luxo. O que é savoir-faire, Jaque? É o saber fazer. Você sabe fazer? O que você hoje se propôs? O que você hoje está ali disposto? Você sabe fazer bem feito? Se eu sei fazer, eu me comunico muito bem, eu crio grandes histórias, aí sim, eu chego na experiência do cliente. Quem não sabe fazer, só enrola. É mais um no mercado. E quando o Diego estava aqui contando a história, eu até comentei com o Bruno, eu lembrei de um grande amigo meu, que ele tinha tudo para ser um grande corretor de imóveis. Tudo. Mas os 6 primeiros meses ele não vendeu nada. E ele não teve um apoio de dizer assim, mas tu vai conseguir. Então, para todo mundo, ele estava fracassando. Ele desistiu, gente. Ele foi vender outra coisa. Hoje, ele continua no mercado patinando, porque nada ainda preencheu. E por que eu lembrei dele ouvindo a história de Diego? Porque, se ele fosse persistente, se ele parasse de ouvir tantos nãos que eu digo, muitas vezes é o não do próprio juízo, gente. É da família. É uma esposa, é uma mãe que não tem sabedoria e que, muitas vezes, acaba. Ele estava muito bem. Eu falei ou não falei?
porque ele gosta de vender, ele tinha amor por todos os empreendimentos que ele pegava, não sei como vocês chamam, book, não sei, assim, gente do céu, fazia gosto. E, de repente, ele disse, Jaque, vou sair da corretagem. Usava essa expressão na época. E ele saiu. Tá? E, assim, está vagando, Diego. Você está me entendendo? Ele tem um super potencial. Mas, assim, desistiu por muito pouco. E se sentiu fracassado na época, porque todo mundo colocou nele toda a expectativa, exatamente. Então, assim, e outra, vamos dizer que esse organograma, tão simples, ele chega exatamente onde eu quero. Experiência, atendimento e vendas. Todo mundo quer vender, mas não quer proporcionar uma experiência. Todo mundo quer vender, mas não quer parar para estudar. Então, eu vejo que aqui vocês também andam num sentido contrário, e que bom. Que bom. Porque quem sabe fazer, guarde essas duas palavrinhas. Saber fazer. Eu preciso saber fazer. E quando alguém diz, não, Jaque, tu já... Eu não sei de nada. E foi o que Bruno disse aqui. Eu não sei de nada. Todo dia eu aprendo. Todo dia eu invento uma coisa nova. E isso é um reflexo para que eu possa sempre entregar mais. Tá aí Laís, que eu acho que já fez o quê? Uns 5 cursos meus ou mais. Sempre que chega, mesmo com um tema parecido, tem uma coisa diferente. Mas por quê? Porque eu sou inquieta. E quando eu parar para pensar ou verbalizar, eu já sei de tudo, pode dizer, está doida, vai internar. Porque eu não sei de nada. Todo dia eu aprendo. E quanto mais eu escuto as pessoas, mais eu aprendo. Quanto mais eu sento com gestores que estão despreparados e que eles querem avançar, sabe, prosperar, eu vejo quanto eu estou no mercado para orientar. E esse orientar me pede o quê? Sabedoria. Mas também me pede, me dá a ideia de que eu não posso parar de estudar. Aqui está, saber fazer. Entendam isso. Lá atrás, uma vez eu fui chamada por uma escola de moda na Bahia para falar sobre imagem. Acabou que o auditório encheu de empresários, tinha gente de posto de gasolina, supermercados, enfim. E quando eu falei do conhecimento, muita gente cruzou os braços. Vocês sabem que cruzar os braços é uma comunicação negativa, né? Quem está de braços cruzados? É uma comunicação negativa. Você está dizendo assim, tá bom, pare. Eu não estou gostando. Você está fechando. Quem nunca estudou comportamento através dos gestos, botem lá, dêem um Google e vejam. Porque, muitas vezes, até com o cliente, você está fechando. Até com o cliente, você está dizendo a ele que você está ali pela graça. É comunicação. E quando eu entendi que eles não queriam treinar a equipe, qualificar as pessoas, falar mais dos produtos, eu comecei a convidá-los. Vem cá, como é seu nome? Aí ele dizia, vem cá, apresenta aqui teu produto. Vem cá. Eu saí quebrando um auditório. Eu acho que tinha umas 72 pessoas. E, no final, muitos disseram, eu nunca vi a possibilidade de treinar, porque funcionário está hoje, amanhã me deixa. Olha o pensamento desse tamanho. O que eu puder contribuir, enquanto é meu funcionário, eu vou contribuir. Por quê? Porque, enquanto ele estiver aqui, ele vai me dar resultados. Enquanto ele estiver aqui, ele vai me dar possibilidades de novos caminhos. E, naquele dia, muitos mudaram. Começaram a treinar equipes, e assim. O feedback depois, mas por quê? Só uma percepção. Eu percebi que eles estavam ali. Quando falava de funcionários, por isso que eu lhe parabenizei, já estavam assim, totalmente desacreditados. Quem não acredita em pessoas, está difícil de viver no mundo. Porque eu preciso. Eu não consigo andar só. Então, quando eu falo do saber fazer, é o conhecimento. Eu vou repetir sempre isso. Isso ninguém lhe tira. E é através do conhecimento que você ensina, que você surpreende. Existe uma métrica no luxo que é sobre o inesperado. O que você tem feito de inesperado? Outra métrica que o luxo usa com muita força é a felicidade. Pessoas felizes, fazendo o que gostam, atrai muitos resultados. Pessoas infelizes só vão estar ali o quê? Murmurando.
dentro do mercado de luxo, se você não for apaixonado pela marca, tchau. Se você não quiser entrar num savoir-faire infinito, tchau. Por quê? Porque para eu vender, eu preciso me apaixonar. Eu posso colocar qualquer pessoa para vender os meus serviços, eu não vendo produto. Ninguém vai vender melhor do que eu, mas eu posso capacitar as pessoas para terem pelo menos um repertório parecido. De quê? De vantagens e benefícios de quem compra algo dentro da Jaque Araújo. Isso é uma métrica que eu aprendi no luxo. Então, guardem. Saber fazer a comunicação, o storytelling, porque tudo tem história. O problema é que o ser humano não foi educado a contar histórias. Cada empreendimento de vocês, cada metro quadrado que vocês vendem, tem uma história a ser contada. Contem. Contextualizem. Coloque o cliente ali, no centro do negócio, para que isso seja a direção do seu negócio, do fechamento do seu negócio. Tá? Estou terminando, viu, gente? Eu sei que vocês estão com fome. E eu queria que vocês lessem essa frase. Olha a responsabilidade. O preço que os clientes estão dispostos a pagar está totalmente relacionado ao valor que você gera. Guardem no coração também. Isso aqui é uma métrica do savoir-faire, do saber fazer. Ninguém nasce pronto, mas no processo a gente aprende um bocado e se transforma. Quem não olha para trás e diz, meu Deus, quem eu era e quem eu sou? Isso já é gigante, gente. E quantas vezes as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer o seu processo, de reconhecer o seu crescimento, a sua evolução. Muitas vezes as pessoas dizem, mas já que tu sempre falou, não. Mas quando eu olho para trás, e tem a história dos pontinhos que Bruno botou aqui, tudo se conecta. Na época da escola, quem ia apresentar o trabalho? Eu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente dominante. O que é o dominante? Eu vou lá e faço, não espero por ninguém. Então, quando estava, não sei, eu fico nervosa, não vou decorar. Me dê que eu decore. Me dê. Aqui, faço. Todo mundo vai tirar 10. Sem problema. Eu nunca fui egoísta a esse ponto. E hoje eu vejo o quanto isso me trouxe o quê? Essa capacidade de falar para duas pessoas. Muitas vezes eu sou contratada por uma empresa para falar especificamente com 2 gerentes, 2 líderes. Mas eu sou chamada para conversar com uma grande tropa. E isso me traz tranquilidade. Por quê? Porque eu sei daquilo que eu vou falar. Então, de uma certa forma, tudo se prepara. Me boto para vender. Eu venho de uma família de vendedores. De tudo. Gênero alimentício, joias, roupas, de tudo. Pode botar. Só me dê 10 minutinhos para eu ler. Eu vou vender. Eu vou vender. Facinho, facinho. Vamos agora para uma reunião para tentar fechar, porque o cliente tem muitas objeções. É o quê? Bora lá. Eu vou. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo, tiveram erros e acertos, mas, acima de tudo, muita ousadia. E eu sempre falo de um egoísmo positivo. O egoísmo positivo é o quê? É você começar a pensar também em você. Muitas vezes, egoísta... Não, existe um egoísmo positivo. Porque, para eu ter resultados e começar a ser feliz vendo o meu resultado, se eu não pensar em mim, eu não tenho que pensar nele. É o egoísmo positivo. E eu sempre falo, gerar valor pede o quê? O saber fazer. Amador, eu tenho dito muito isso nas minhas palestras, o mercado não está para amador. De jeito nenhum. Já não aguenta mais. Não aguenta. Tem de monte. Eu preciso me diferenciar. E não existe fórmula pronta, tá? O luxo não entrega fórmula pronta, ele dá códigos para que você possa criar a sua fórmula. E é criando a sua fórmula que você transforma os seus negócios e os seus resultados. Então, gerar valor, eu não dependo de ninguém. Gerar valor está literalmente listado, é você criar os seus processos e começar a perceber que você, através de uma fala, de um comportamento, de uma gentileza, do servir como um todo, você pode fazer a diferença. Isso é luxo, porque não depende de terceiros, depende de vocês.
eu queria passar esse vídeo. Não tem nada a ver com o setor de vocês. Meu marido, quando foi revisar, que é meu sócio, foi revisar os slides, ele disse, por que tu vai passar isso? Por que não botar algo? Eu disse, não, vai ser isso, porque é literalmente tirando do meio deles, daquilo que eles estão. Isso aqui vai mostrar para vocês a excelência nos detalhes. E eu queria que vocês se atentassem que a imagem de vocês, o cheiro de vocês, a gentileza, o não arrastar pé, tudo isso é luxo. Por quê? Para que eu possa gerar valor. Para que o cliente perceba que eu também penso em tudo. Então, esse vídeo mostra para vocês que a Louis Vuitton, como uma grande marca de luxo, ela pensa em todos os detalhes. Logo, ela gera valor e vende seus produtos num valor gigante. Rapidinho. Tá. É super rápido também. Aí, eu vou narrar um pouquinho, mas aqui fala um pouquinho do processo de 160 anos da marca. Savoir-faire. Detalhes. Controle de qualidade. A história, né, como um todo. Obrigada. Saber fazer. Excelência, controle de qualidade. Ele pensa na fechadura. Ele pensa que a alça não vai pocar. É um detalhe. E que o seu cliente quer esse detalhe. O seu cliente ele percebe quando você pensa nos detalhes. Eu venho de um comércio onde até se enganava cliente. Mas, graças a Deus, isso mudou. Hoje, nós não conseguimos mais enganar o cliente. O cliente tem um poder de compra na palma da mão. Por isso que, muitas vezes, desiste de um negócio, de um contrato, de algo muito extraordinário, mas que, no meio do caminho, perdeu o sentido. Então, uma marca como essa, ela pensa nos detalhes e chega. Aí. E, quando pensa no detalhe, eu queria que vocês também guardassem nos coraçõezinhos de vocês isso aqui. Gere exclusividade. Mas, já que eu não vendo, não tenho como. Tem. Gere exclusividade porque é a coluna vertebral do luxo. Gerar exclusividade. Então, eu posso vender o mesmo curso 10 vezes. Montar 10 turmas. Mas eu tenho que gerar uma exclusividade de uma turma para outra. Por quê? Para despertar desejo, para gerar valor, para que as pessoas não vejam mais como caro, mas como eu preciso, eu necessito. Então, está aí. Exclusividade. Cada um do seu jeito, a seu modo, tem como gerar. É a coluna que move um mercado bilionário, trilionário, que é o luxo, juntando todas as marcas. Exclusividade. E, assim, quando eu falo... A exclusividade traz antecipação. Quem é o vendedor que se antecipa? Quem é o vendedor que consegue, através da antecipação,
agarrar o cliente e fechar algo que ele nem esperava. É outro código do luxo. Só da antecipação eu também passaria 1 hora falando de como antecipar, se antecipar, porque vem o surpreender, o encantar, o gerar muito mais do que o valor percebido, mas fazer com que eu me aproxime, eu me relacione. Eu troque não só meios de trabalho, mas o cliente me veja como algo assim. Nossa, ele virou um amigo. Não tem aqui? Tenho certeza que tem vendedores que assim viram amigos de clientes. Por que será? Porque inconscientemente tu despertou inúmeros códigos que o luxo nos traz. Que não tem hoje, não existe hoje no mundo uma escola mais completa do que o mercado de luxo quando se trata de gestão. Então, quem nunca parou para ler sobre o luxo, sobre esse mercado, vejam isso como um ponto. É hoje a maior escola de gestão. E o que é que o luxo nos ensina? Que devemos encontrar oportunidades. Os 2 palestrantes anteriores eles falaram sobre o quê? Fazer diferente. Não ser uma marca interesseira, e sim interessante. É literalmente pensar que o luxo ele nos traz essa oportunidade de ser diferente e fazer a diferença. Quem não tiver no mundo para fazer, também daqui a pouco é esquecido. E o ser esquecido, eu sempre falo, você não entende o cliente, não consegue. O cliente está falando grego. É você que não criou habilidades necessárias para ouvir. É a escutativa. Trabalhe isso. Escutar, 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 escutar. Quando eu estiver cansada, escutar. Porque, através disso, eu vou literalmente conseguir ir além. Por quê? É de gente para gente. Diego também falou com muita excelência sobre isso. Muita. E aí, olha a frase que eu tinha colocado. Entregue mais do que o cliente, gere valor durante o infinito processo de evolução. E quando ele falou, Bruno reforçou, e eu estou aqui para reforçar, não seja essa marca interesseira, se torne interessante. E isso é possível para qualquer um. É possível. Mas aí vem a história do poder da escolha. O que você tem feito todos os dias e o que vocês têm escolhido. Porque alguém falou aqui também, eu posso literalmente andar e estar com quem vai me ajudar no meu processo de evolução. Mas tem gente que só nos leva para baixo. É uma escolha. Quem eu quero ouvir? Quem eu quero como mentor? Quem eu quero como um grande líder? É escolha. Estou acabando. E eu queria deixar essa dica. Que isso, assim, a gente trabalha e é algo que o luxo traz com muita, muita, muita excelência. Vende muito aquele produto, potencializa. Vende pouco, diversifica. Não dá para entrar e explicar, mas só através dessas 2 palavras, potencializar e diversificar, vocês podem também ir além. E aí, para finalizar, o luxo ele nos traz o quê? Eu falei, né? Ele nos mostra a capacidade de lidar com o tempo e com todas as adversidades. E, sim, é a escola que, de uma forma profunda, nos ensina o que é gestão e negócios de grande porte. Eu não tenho que estar vendo quem está pequeno e tendo pouco resultado. Eu tenho que aprender a ver e a lidar com o sucesso do outro para entender que eu posso chegar. Mas o que é que eu tenho feito? E entender que a jornada daquele cara fez com que ele chegasse e tivesse aquela conta bancária. Mas, muitas vezes, eu estou o quê? Só no resmungar, no murmurar e no culpar o mundo. Então, eu sempre falo, o luxo tem essa capacidade. As adversidades vêm de monte. Vêm. E que bom, porque aí você cria capacidade também de se transformar. E aí vem que o luxo é uma tradição. E aí, outra frase que eu queria que vocês lessem em silêncio também para guardar no coração. Precisa falar mais?
comportamento humano. Quer vender mais? Estude sobre o comportamento humano. Quer passar e ultrapassar as tuas barreiras? Estude o comportamento humano. Não tem outro caminho. Porque quando eu me entendo e entendo o outro, tudo se transforma. Tudo se transforma, absolutamente tudo. E aí, essa é uma frase que eu carrego nas minhas aulas e eu queria finalizar com ela. O nosso dever hoje, como vendedor, é surpreender para, sim, literalmente transformar o inesperado em um grande contrato, no caso de vocês. Em um grande fechamento, que é o que eu chamo de fechamento experimental. Vocês falaram aqui o quanto todos, a grande maioria, não vou generalizar, tem medo do fechamento. Mas existem técnicas hoje profundas de fechamento experimental, que é onde a gente bota o medo no bolso e a gente trabalha literalmente o CVB, para que a gente possa agarrar, como dizia meu avô, a goela daquele cliente e, sim, transformar aquilo ali não só em só benefício para mim, mas para o outro. E o meu muito obrigada. Então, eu espero... Obrigada. Eu espero de coração que, de uma forma rápida, vocês consigam aplicar pouquíssimas técnicas que o mercado de luxo nos traz, para que vocês possam transformar os seus negócios. Então, obrigada pela atenção e pelo convite.